Olá pessoal, hoje a gente vai estudar como colocar caixas em um slide em LaTeX. Então aqui a gente tem o nosso da classe documento, né, que é o Beamer, o tema que eu costumo usar é o Copenhague, aqui os pacotes usuais, que a gente já viu nas aulas anteriores, né, então aqui o pacote de acentuação e o pacote para traduzir para o português, né. A gente vai precisar aqui, nessa aula, a gente vai precisar, para colocar alguns tipos de caixa, a gente vai precisar de um pacote, e esse pacote é o Fancy Box, dessa forma. Então aqui no preâmbulo você dá um Use Package Fancy Box, e também eu vou utilizar o Use Package Color, que a gente vai ver como colorir essas caixas, né? Então aqui, de maneira usual, né, a gente tem aqui para tirar aquele símbolo de navegação que foi aqui embaixo, como a gente já viu. Aqui eu fiz o título, o autor, a data e comecei o nosso documento. Aqui eu dei o Make Title para fazer esse título daqui, né? E comecei. Então eu fiz um novo frame aqui, né? Esse frame daqui. E esse frame chamado caixas, que é o que aparece aqui. E para fazer uma caixa que eu coloquei no ambiente T+, né? Então o primeiro exemplo, né, é o Shadow Box. Então você vai dar o barra Shadow Box e entre chaves você vai colocar o texto que você quer. Então o Shadow Box fica dessa forma daqui, né? A gente também tem o Shadow Box, a gente também pode escrever, por exemplo, aqui, esse mesmo Shadow Box, a gente pode colocar com comandos aqui dentro, né? A gente pode colocar large e bold form, né? Então isso aqui é negrito, né? Então esse texto aqui vai estar em negrito, então fica dessa forma. Isso aqui é só um exemplo, né? De outra forma que você pode escrever ele dentro. A gente também tem double box, que recompilando aqui é esse daqui, né? Então faz uma caixa dupla dessa forma. E a gente tem, aqui tirando de comentário, oval box, né? Então é uma caixa oval dessa forma, né? Então ela vai ter essas bordinhas daqui, né? Todos esses daqui que eu apresentei, todos esses quatro, eles dependem desse pacote FancyBox. Então, para utilizá-los, você precisa desse pacote, né? Agora eu vou apresentar alguns que não precisam desse pacote, que eles funcionam independentemente de você colocar o pacote ou não. Um deles é o FrameBox. Então, aqui eu vou recompilar, né? A gente vai ver o que aconteceu. A gente vai ter aqui o FrameBox, né? Então, você vai dar um barra FrameBox. Entre colchetes, a gente vai colocar o tamanho dessa caixa, que eu coloquei 60 pt, né? 60 pontos, dessa forma. Então, ele fica desse tamanho daqui. Depois, entre colchetes aqui, eu coloquei onde que eu quero que fique o texto, né? Então, você tem na direita, na esquerda ou no centro. Aqui eu coloquei o C, que indica centro. Mas na direita é só você colocar o R de right. E na esquerda, ó, aqui eu vou recompilar, né? Então, a gente vai ficar que esse texto vai para a direita, né? Na caixa. E para a esquerda, você coloca o L. Então, colocando aqui, a gente vai ter esse L aqui, né? Então, eu vou deixar centralizado, dessa forma. Então, isso daqui. A gente também tem outra opção aqui, que é o Make Box. Então, aqui eu vou recompilar, eu fiz o Make Box. Então, você vai dar o barra Make Box. Entre colchetes, você vai colocar o tamanho que você quer, onde que vai estar o seu texto, né? Direita, esquerda ou centralizado. E entre chaves, você coloca o texto. Só que esse Makebox, ele faz uma caixa invisível, né? Então, ele não aparece a caixa aqui, né? Então, só fica dessa forma, né? Fica só o texto aqui. Outra opção é o Raisebox. Então, eu vou recompilar. Colocando esse Raisebox, eu coloquei aqui o tamanho, né? Esse tamanho eu coloquei 5 pt. Entre chaves aqui, eu coloquei o texto que eu quero que fique nesse Raisebox, né? Então, é nessa caixa que vai um pouco para cima, né? Então, aqui, esse daqui, desculpa, esse daqui não é o tamanho, esse daqui é a altura que você quer que fique o texto, né? E aqui é o restante do texto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que esse Raisebox, ele vai levantar o nosso texto. Então, aqui eu coloquei 5 pt, né? Então, jogou esse texto aqui para cima, né? Então, em 5 pontos. Se eu colocar 10 aqui, como exemplo, e recompilar, a gente vai ver que vai estar, subiu mais ainda esse texto aqui, né? Então, isso aqui é para colocar o texto para cima. Uma outra coisa que a gente pode fazer é colorir as caixas. E para colorir essas caixas, a gente vai ter que dar o comando barra colorbox. E entre chaves, a gente coloca a cor que a gente quer. E entre chaves, novamente, o texto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu vou recompilar aqui. Então, o exemplo é verde. Então, eu coloquei aqui na primeira chave a cor, verde. E entre chaves, o texto que vai aparecer, que é isso daqui, né? Então, ele vai ficar dessa forma. E uma outra forma aqui também é colocar em vermelho, né? Esse mesmo color box, a gente coloca ele aqui em vermelho dessa forma. Então a gente tem isso daqui, então você pode brincar aí com as cores, né? Dessa forma. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.